Ora, bom dia. Aula número 4 da arquitetura românica e a hegemonia da arquitetura religiosa, porque nesta altura a Igreja tinha um grande poder, digamos mesmo um grande poder económico, assim como a nobreza. Já vos tinha dito que a arte românica foi o primeiro estilo internacional que apareceu na Idade Média. Porquê? Porque desde o norte a sul da Europa começaram-se a construir as capelas românicas sempre sobre uma planta única, embora algumas diferenças, mas principalmente a planta centrada, basilical, que é a cruz latina, era praticamente esta de 3 naves que nós estamos a ver. Então, vocês estão a ver a nave central, depois temos o cruzeiro, o transepto, o braço da planta, da igreja, e depois temos a cabeceira da igreja, onde está o altar-mor. Esta passagem por trás do altar-mor chama-se deambulatório. Depois há estas pequenas capelas radiais, que vocês podiam ir à capela e não ser vistos, portanto, havia assim uma certa intimidade e privacidade, mesmo que tivesse a decorrer a missa portanto, no espaço central da igreja. Lá atrás, nas capelas radiais, vocês podiam estar a rezar a um santo devoto, que vocês fossem lá rezar especialmente por uma causa individual, que vos dissesse respeito, sei lá, Santa Apolónia. Santa Apolónia era a padroeira das pessoas que tinham problemas com a visão dos olhos. Aliás, ela é representada nas capelas, Santa Apolónia, com os dois olhinhos numa bandeja. Por exemplo, São Roque. São Roque era o santo dos leprosos e dos doentes da peste. E porquê? Porque São Roque foi curado quando estava também com esse problema. A peste, digamos que era uma coisa muito natural na Idade Média, por várias razões que vocês já conhecem, uma delas a falta de higiene, etc. E, portanto, havia muitas pestes. Nós estamos agora a passar por uma pandemia também, originada por um vírus, mas a peste era dores de cabeça, uns quistos na pele, e febres muito altas, e a pessoa morria pela febre, as febres altas, porque não havia possibilidade de estancar a febre, não havia Benuron na altura. E, portanto, já estivemos a falar das práticas das peregrinações principalmente até Santiago de Compostela, e as ordens religiosas. E aí é engraçado a importância das peregrinações para a difusão do românico. E foi, sem dúvida, foi a peregrinação até Santiago de Compostela que originou a criação e o aparecimento de várias igrejas e capelas do estilo românico no norte da Espanha, portanto, toda aquela zona das Astúrias, Galiza, Astúrias, depois a parte de Castilha, Leão, País Basco, etc. Até depois passávamos a zona de Roncesvalles para Dom Pierre les Ormes, São Pierre, bom, era outra terra que havia também uma capela românica, mas já do lado da França, depois dos Pirineus, e Pierre Rouge, enfim, a partir daí começava-se a disseminar depois tanto pelo norte, para a França, Holanda, etc., como também para a Itália. E aí todos esses caminhos, vias de peregrinação para Santiago de Compostela, apareciam as principais igrejas com este tipo de arquitetura para albergar os peregrinos, para lhes dar guarida, para eles poderem passar lá à noite. Servia também de hospital e, claro, um sítio de oração. Portanto, a ação da Igreja foi fundamental. Página 93 do vosso manual. É interessante ver esta parte. Depois, a arquitetura religiosa do românico, página 94, as igrejas, a planta centrada e a basilical. A basilical, portanto, já sabem que é mais
digamos, comum nas igrejas românicas, principalmente na Península Ibérica, no norte da Península Ibérica. Portanto, o alinhamento da nave central com as duas naves laterais, como vocês estão aqui a ver. Portanto, a nave central aqui, até ao cruzeiro e até ao altar-mor, depois as duas naves laterais. Depois eu mostrava-vos, cá está, isto, uma igreja que pode ser a Catedral de Santiago de Compostela. Bom, muito bem. E aparece aqui as duas torres cianeiras, a nave central, as duas naves laterais. Este telhado é do transepto. Esta cúpula aqui é do zimbório, ou torre-lanterna. Fica por cima do cruzeiro. E depois aqui, esta parte aqui, por trás do altar-mor, que chama-se a cabeceira. Isto tudo é cabeceira. Esta parte é o deambulatório, para as pessoas irem à sua capela sem passarem, sem interromperem a cerimónia. Aqui vê-se melhor. Portanto, a zona laranja temos a nave central. A zona verde é o cruzeiro, onde se cruza a parte do transepto, que é a zona verde mais clara, com a zona laranja, que é a nave central. Depois esta parte aqui, a cabeceira, é o altar-mor e o coro. Esta zona rosa era o tal nártex, onde ficavam os energúmenos, os catecúmenos ou os penitentes que digamos que tinham que esperar uma certa data para poderem novamente entrar na parte da igreja propriamente dita. Depois temos aqui a parte azul, cá ao cima, ao pé que é exatamente o tal deambulatório que dá acesso às capelas radiantes ou radiais. Portanto, aqui temos o exemplo de uma nave central da igreja. Quando vocês entram numa igreja ou numa catedral, têm esta nave central aqui, como vocês estão a ver, tem uma cúpula da nave central que é de berço, já sabem que é aquela redonda. O arco formal, que é este arco que segura a abóbada de berço. Depois temos o trifório, ou esta parte que é a tribuna, que é esta varanda cá por cima da nave central. Portanto, e aqui de lado, lateralmente, direita e esquerda, temos a nave central, a nave lateral que não se vê, as duas naves laterais. O pórtico, já sabem, o portal românico é muito digamos que idêntico aos outros todos, portanto não há assim grande diversidade. Porquê? Porque temos as tais arquivoltas, depois temos aqui o lintel e o tímpano. O tímpano, lembram-se sempre do tímpano, uma coisa redonda, que é exatamente a parte superior em meio círculo que ficava colocado por cima do lintel. Temos os capitéis que unem o portal lá em cima com as arquivoltas. E depois temos exatamente um esquema de como era a igreja ou a capela românica. Temos a nave central, mais alta, já repararam, depois temos o telhado lá em cima. Lateralmente, de um lado e do outro, temos a nave colateral ou lateral. Já repararam que o trifório ou tribuna é chamada arcada cega, não tem luz. Só cá por cima, muitas vezes depois no gótico aparece o vitral, aparece o clerestório de claridade. E naturalmente, depois para segurar esta parede pressionada pelo telhado para não abrir, eles colocam aqui uma peça que é o contraforte, que é um muro perpendicular que empurra a parede das naves laterais para elas não abrirem. Aqui tenho um exemplo do que é. Estamos a falar da nave central cá em baixo, nave lateral, que é esta parte por baixo que não se vê. Depois temos a tribuna ou trifório, que são as arcadas cegas, que não têm luz. E lá em cima temos aqueles vitrais, que não são vitrais a posteriori, que é chamado o clerestório. Aqui o
claustro, não era isto que eu queria fazer. Este pórtico tem duas entradas, pórtico duplo, e a rosácea. Qual era a função da rosácea? Como vocês sabem, as igrejas românicas eram espaços quase de fortaleza, não é? Portanto, impedir, se algum inimigo, entre aspas, quisesse entrar numa capela românica, era muito difícil, porque não havia grandes entradas, a não ser o portal, e o portal era fechado como se fosse a porta de um castelo, era trancado por dentro. Se vocês forem a Sé, que é a românica, como vocês sabem, a Sé de Lisboa, reparem que do lado de dentro tem duas escavações na pedra onde entrava aquele tronco, aquela tranca, para quem de fora quisesse abrir, era impossível, só com meios mais agressivos. Às vezes eles até pegavam fogo à própria porta para poderem depois entrar. A rosácea e a parte do clero-história era para entrar luz, principalmente para a nave central. E depois também temos a torre-lanterna, ou o zimbório, que também era para dar uma certa claridade para o altar-mor, porque ficava por cima do cruzeiro. Portanto, a rosácea já sabem que tem este aspecto por cima do pórtico do portal central. Já repararam aqui, onde é que eu mostro aqui? Portanto, aqui são fachadas. Cá está o trifório e as arcadas, né? E lá por cima o clero-histório. Onde é que está aqui? Cá está. Aqui. Dá para ver bem. Temos o pórtico principal. Já repararam aquelas duas janelas das naves laterais? Muito estreitinhas, praticamente é impossível uma pessoa entrar por lá. Não só pela altura onde estão, mas depois eles também são estreitas, porque têm aquela coluna no centro, aquele fuste que impede as pessoas de entrarem. Depois a rosácea lá em cima. Isto é uma típica capela com 3 naves. Ok. Portanto, a decoração da fachada principal. Portanto, quando vocês entram numa capela, vocês encontram a fachada principal. As arquivoltas no portal. O tímpano. Estão a ver aqui o tímpano. O lintel por cima. Esqueci-me de ver. O mainel é a coluna que vai do lintel até cá abaixo. Ao patamar, ao chão. Portanto, 4 peças. Portanto, a entrada tinha por cima o tímpano rodeado por arquivoltas também. Depois temos por cima da porta de entrada do portal, temos o lintel, aquela pedra que fica por cima, que é trilítica. Trilítica porquê? Porque lítica é pedra, 2 pedras na vertical e uma pedra por cima. Esta pedra por cima, portanto 3 pedras, trilítico, esta pedra chamava-se o lintel. Se fosse uma porta dupla, tinha um fuste do lintel até cá abaixo ao chão, que chamava-se não se lembra? O mainel. Ok, temos o mainel, o lintel, as arquivoltas, o tímpano e por cima do pórtico tínhamos na fachada, no centro, a rosácea. É isto, acho eu, que até à página 95. Na página 96 já vamos começar a estudar os alçados e os sistemas de cobertura e suporte. Do suporte já perceberam que temos a parte exterior, temos o contraforte e o pilar. Porque, esqueci-me de dizer, uma diferença entre a arquitetura medieval, portanto, românica, e mais tarde a gótica. A arquitetura românica era uma fortaleza, como eu estava a dizer, e tem paredes grossas, muito grossas. Ora, paredes grossas têm um inconveniente. Tem a vantagem de ser realmente uma fortaleza e uma arquitetura forte e robusta, impenetrável, mas também tem a desvantagem de possibilitar a entrada de pouca luz, ou não possibilita a entrada de luz. Portanto, isto também não é uma vantagem em relação à arquitetura do interior. Deixa entrar pouca luz, porque as paredes são enormes, são grossas. Ainda não falei na trompe, mas vou falar na próxima aula.
Portanto, na próxima aula vamos dar então os sistemas de cobertura, de suporte e o alçado interno da nave principal. Página 97. E estamos a progredir bastante bem a iluminação do edifício interior. Também está. Depois falta só a parte exterior. Sim, está bem. Ficamos por aqui, aula número 4. E até amanhã. E pronto. Espero que corra tudo bem. Vá correr. Até amanhã.